Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 16. Estamos corrigindo a última parte da apostila 1. Estamos na correção dos exercícios propostos na página 45. Aqui era para vocês fazerem uma pesquisa sobre endoparasitas, ascaridíase, ateníase e esquistossomose. Antes era para você ler aqui o texto e perceber que a higiene pessoal, que nós estamos discutindo agora no Covid, é fundamental para que haja sobrevivência da nossa espécie, porque esses parasitas matam. Então aqui era para você procurar essas doenças e fazer um esquema de como a fase adulta fica no corpo humano e o órgão que ele se instala como ajuda para ele sobreviver. Então eu fiz aqui o da ascaridíase, que é a Ascaris lumbricoide, a lombriga. Então acontece que a irrigação com água contaminada nos alimentos, os seres humanos ingerem essa comida vai para o trato digestório, lá no intestino, esses ovos se tornam vermes adultos. Esses vermes adultos são expelidos pelo intestino, nas fezes, e a falta de saneamento básico, a falta de tratamento de esgoto pode levar à contaminação e assim reiniciar o ciclo. O órgão que fica instalado é o intestino delgado, e o que acontece é que tudo que você ingere, ele se alimenta por você, levando você à desnutrição e levando ele à supernutrição. O próximo é a ateníase. Eu fiz o ciclo aqui, ainda lembrando a cola da prova, que a Taenia solium é do porco e a Taenia saginata é da vaca. Então, esses seres são hospedeiros intermediários, eles ficam com os ovos hospedados na carne. Aí esta carne se torna nosso alimento, o ser humano ingere a carne. Esses ovos vão para o nosso trato digestório, nas fibras musculares e talvez para o cérebro, podem ir para o pulmão e no fígado. E daí esses ovos se tornam vermes adultos. A ateníase ela é conhecida como solitária, porque ela é tão grande que só fica um verme dentro da gente. Esse verme ou ovos são expelidos pelas fezes. A falta de saneamento básico pode fazer com que essa água seja usada para irrigação. Esses animais se alimentam dessa plantação e assim reinicia o ciclo. A ateníase ela é perigosa porque dependendo do órgão que o cisticerco se alojar, pode levar a ateníase ou pode levar a cisticercose, que é uma doença mais grave que leva à morte. E o último ciclo é a esquistossomose, que é a barriga d'água. O que acontece é que você entra em contato com a água contaminada. Esses ovos podem entrar por feridas. Por exemplo, aqui deu uma mordida no meu dedo, então aqui se eu pusesse a mão na água contaminada já seria um local propício para eu me contaminar. A entrada, né, a porta de entrada, entra no corpo humano, se instala no nosso fígado. Esses vermes incham a barriga, por isso que a esquistossomose é chamada de barriga d'água. Esses ovos ou os vermes saem na corrente sanguínea, nas fezes. As fezes, falta de saneamento básico, essas fezes podem ir para os corpos d'água, como rios, lagoas, córregos, poça d'água, né? Enchente, inundação. Tudo isso pode provocar a esquistossomose, tá? Na página 46, então, a gente tinha aqui que observar a ilustração
de sapos nas árvores, rãs, pererecas, aqui pulando, pegando uma mosca, né? Aqui tem mais um pouco de vegetação, aqui tem um coachando. Então, qual o ecossistema e o habitat dos anfíbios representados na imagem? Então, é de pantânico, né, de floresta associado com água, porque os seres que estão representados aqui são anfíbios. O próprio nome já está dizendo, anfi são duas, bio, vida. A parte de reprodução e o estágio larval é na água, e a fase adulta é relacionado com a floresta, com vegetação, mas sempre próximo d'água. Porque eles têm uma característica importante, eles têm a pele úmida. Na letra B, era para você dizer se foi representado uma população ou uma comunidade e justificar a sua resposta. Então, é uma pergunta formada por duas partes. Foi representado comunidade, porque tem várias espécies diferentes, tá? Quais os fatores bióticos? Bio, já falei aqui em cima, significa vida. Então, quais são os seres vivos que estão participando deste desenho? A gente tem anfíbios, a gente tem insetos e a gente tem o reino as plantas, a vegetação. Na letra D, qual é o tipo de relação que existe entre os sapos? Como eles são sapos e estão atrás de alimento, aqui é uma competição inter de espécies diferentes. Porque se fosse só um tipinho de sapo, era intra. Como você disse aqui que são espécies diferentes, aqui é inter e não intra, cuidado. Na questão número 2, quando nascem as tartarugas, elas têm que ir da areia, do ninho, até o mar. É bem nessa situação que elas se tornam presas fáceis dos predadores que moram e frequentam as praias. Os animais que se alimentam de tartarugas são classificados como herbívoros, carnívoros, produtores ou insetívoros. Insetívoro é quem come inseto, se come tartaruga não é. Produtor é quem faz fotossíntese, tartaruga não faz fotossíntese, não é. Herbívoro é quem come vegetais, a tartaruga é onívoro, ela come tanto algas como águas-vivas e outros pequenos seres. Então, ela é onívora, então não é herbívora. O único que sobrou aqui é o carnívoro, tá? Então, quem come tartaruga, come carne, é carnívoro. Se todos os organismos fotossintetizantes do nosso planeta morressem, qual a consequência para os humanos e para os outros seres vivos? Bom, falar em todos os seres vivos é meio difícil, porque os seres são divididos em aeróbicos e anaeróbicos, porque os a na frente da palavra em latim significa negação, significa não. Então tem seres que não usam oxigênio, esses seres iriam continuar a sua vida normalmente. Agora todos os seres aeróbicos iriam morrer asfixiados ou sufocados, né, pela falta de oxigênio, tá? Quebraria grande parte da cadeia alimentar dos ecossistemas da biosfera como um todo, mas os seres anaeróbicos não estariam nem aí. Na 4, classifique os seres vivos da cadeia alimentar de acordo com o nível trófico e desenhe setas de tamanho adequados para indicar a transferência. Bom,
Aqui, então, o primeiro faz fotossíntese é o produtor. Quem come produtor é consumidor primário. Quem come consumidor primário, consumidor secundário. Quem come consumidor secundário é o consumidor terciário. Já na questão das setas, eu teria feito as setas ao contrário. Por quê? Um gafanhoto não consegue comer a planta toda, então o nível de energia que vem para o gafanhoto, para mim, ao meu ponto de vista, Carla, bióloga, é baixo. Vários gafanhotos são comidos por um passarinho. O passarinho pode comer até uns 5 gafanhotos. E uma cobra consegue comer bastante passarinho. Então, ela comeria mais. Por isto que o nível de agrotóxico, de pesticida, veneno, substância tóxica, é sempre pior no último da cadeia alimentar, porque esse último ingere em grande quantidade. Agora aqui vamos abrir para discussões, né? Esse é o meu ponto de vista, tá? Na página 47, se a população de gafanhoto daquele ecossistema lá diminuísse drasticamente devido à competição com uma outra espécie exótica, ou seja, os pássaros não iriam absorver o nível trófico daqui, qual seria a consequência para a cadeia alimentar? Então, primeiro que o número de produtor iria cair drasticamente, porque já seria o dobro de consumidores primários. Tendo uma competição, diminuiria o número de alimento do gafanhoto, então o número de gafanhotos também iria cair. Caindo o número de gafanhotos, cai o número de passarinhos que se alimentam. Caindo o número de passarinhos, cai o número de cobras. Então é uma sequência, a gente chama de efeito dominó, que é um vai afetando o outro, né? Aquele quando você bate no dominó e todos os dominós vão caindo em sequência. Aí olha ali, ó. A população de serpentes diminuiria? Sim, a gente acabou de dizer que sim. A população de pássaros aumentaria? Não. Se ela não se alimentasse do novo e tivesse pouco alimento, ela também cairia. A população de pássaro migraria? Não sei, eu não sei se são pássaros migratórios. E se forem pássaros endêmicos? E se forem pássaros que moram naquela região, nasceram, só existem naquela região do planeta? O que aconteceria com o número de pássaros? Eles poderiam até entrar em extinção, que essa é a palavra super forte e super preocupante para todo o mundo. Nós perdemos quase 70% de espécies nativas desde da década de 50. Então, isso é super preocupante. A gente está começando a perceber esse desastre aqui. A população de pássaros diminuiria? Sim. Então, eu marcaria só essas duas, porque eu não sei se os pássaros são migratórios. Na questão número 5, ele está falando que tem muitas ações humanas que afetam o planeta, só que a gente tem como diminuir. Quando a gente concilia o desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental, a gente faz o desenvolvimento sustentável, que também é super chave até para a prova agora que vocês vão fazer. Então, o objetivo, o que é? Manter a disponibilidade desses recursos naturais para as futuras gerações. Então, é para você assinalar um X o que contribui para o desenvolvimento sustentável. Reciclar o lixo, usar energia limpa, plantar espécies nativas para reflorestar uma área desmatada. Prestem atenção que reflorestar é diferente de plantar uma espécie só.
Então, se você tem uma plantação de eucalipto, você não tem uma floresta, você tem uma monocultura. Uma cultura, cultivo. Reflorestar, fazer a floresta igual como era antigamente, com espécies nativas, tá? Na questão 6, é para vocês observarem a legenda, observarem a imagem e criarem uma legenda que descreva o problema do plástico no mar. Então, a sacola plástica, ela lembra a água viva, que é a comida predileta da tartaruga. Então, o meu slogan é, e falo isso na minha casa, hein? Todos os dias da minha vida, essa frase é minha. Lixo no chão e no mar, nem pensar, tá? Questão 7, foi aquele acidente horroroso de Brumadinho, em Minas Gerais, né? Que teve o rompimento da barragem de rejeitos de minério, metais pesados, um lixo tóxico. Foi 1 milhão de metro cúbico de lixo que caiu ainda no meio dos morros, descendo no vale, né? Foi uma devastação geral, afetou tudo. Era para você dizer 3 consequências, não tem 3 consequências. Foi um desastre, uma devastação geral. Acabou com a floresta, acabou com a cidade, acabou com o rio e acabou com a parte do mar, porque eles foram tirar rejeito de Brumadinho lá no oceano, que eles estavam fazendo barreiras, né? Foi horrível. E a nossa última página da apostila 1, no exercício 8, então, era para você dizer verdadeiro ou falso nas afirmativas. Então, na protocooperação, que está pronto para cooperar, ajudar junto, operar junto. A protocooperação entre duas espécies, as duas se beneficiam, só que separadas elas conseguem sobreviver sem se prejudicar e sem prejudicar ninguém. É verdade. Na questão B, na letra B, os líquens é uma associação entre algas e o fungo. É um exemplo de protocooperação? Não, é de mutualismo. Na letra C, as bromélias e as orquídeas, que são epífitas, vivem sobre as outras árvores, não prejudicam ninguém. Elas caracterizam inquilinismo, que é inquilino, moradia, sim. E na letra D, um gato, presta atenção na pegadinha, um gato que se alimenta do rato não está fazendo predatismo, porque os ratos prejudicam os humanos. E daí, como é que fica? A relação entre o gato e o rato é predatismo, então é falso. E a relação do gato com o ser humano é de protocooperação. Então, não confundam os relacionamentos, as relações com os seres, tá? Olha aqui, Olimpíada Brasileira de Ciências, presta atenção, que até a OBC tá na apostila. Então, na questão número 9, as esponjas, que são seres do mar, o Bob Esponja, eles têm o corpo coberto por poros, né? A função da esponja, ela absorve a água, ela purifica a água, ela é um animal filtrante. Então, ela é oca, né? A esponja, ela é assim, um tubinho cheio de furinhos. Então, ela serve de habitat para crustáceos, equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar e alguns vermes marinhos. Alguns caramujos, alguns crustáceos, alguns ciris, eles, como estão lá no mar, pode vir um pólipo, uma sementinha da esponja,
e colar no casco do sirizinho, e daí o sirizinho passa a ser o habitat dela. Ela passa a morar junto com o sirizinho. Quando ela cresce, ela vira o copinho ali e serve de disfarce, porque os predadores do sirizinho vão achar que ele é pedra. Então, a esponja se beneficia porque ela se nutre das partículas, enquanto ela torna o sirizinho invisível. As relações ecológicas presentes nesse texto são de inquilinismo, quando o crustáceo vem morar aqui dentro. Vamos fazer uma estrela do mar aqui dentro. E de protocooperação, porque um ajuda o outro, ou de mimetismo, se tivesse aqui, mas como não tem. Ou camuflagem, né? Como não tem nenhum desses dois relacionamentos aqui na lista, é a protocooperação. Penúltimo exercício. O jacaré indo no dentista, chega lá e é o passarinho palito que está limpando o dente dele. Protocooperação. No último, quando você tem aqui relação de positivo quando se dá bem, negativo quando se dá mal e 0 quando não afeta a espécie. Então, qual é a relação ecológica quando uma espécie se beneficia e a outra prejudica? É relação desarmônica. Ou é competição, ou é parasitismo, ou é predatismo. São as três que uma se dá bem e a outra se ferra. Qual é o tipo de relação onde as duas se dão bem? São relações harmônicas. Protocooperação, mutualismo, o inquilinismo e o comensalismo é aqui, né? Onde o outro não se prejudica. Mas o epifitismo também pode vir aqui, tá? Que é o da orquídea, da bromélia. O mutualismo pode vir aqui, porque as duas se dão bem. E acabamos a apostila número 1. Oh my God! Isso significa que vocês vão ter mais uma prova no Google Forms. A professora vai entrar em contato com vocês via WhatsApp para mandar o link da prova e mais orientações. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.